Olá, graça e paz. Quero aqui saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como alcançar a vitória? 3 passos para alcançar a vitória. Em tudo dai graça. Então, como você vai alcançar a sua vitória diante dos desafios da vida, em qualquer obstáculo, circunstância, um desafio de qualquer tamanho, seja ele sentimental, espiritual, profissional, em todos os aspectos. Então, nesse vídeo, eu estarei te mostrando 3 passos, como você vai alcançar a vitória diante dos desafios. Em tudo dai graça. E dentro deste aspecto, nós temos 3 lições importantes. Se você colocar em prática, você vai ter vitória diante dos desafios em qualquer área da sua vida. Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu estarei te mostrando os 3 passos que você deve dar para alcançar a vitória diante dos desafios da vida. Então, antes de nós começarmos, eu quero aqui estar me apresentando para você. Sou Valdair Gomes, aí do site valdairgomes.com e do canal Reino de Paz. Então, se você não conhece o nosso canal, você entre no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, você que ainda não é inscrito, e ative o sininho de notificações, deixe seus comentários, compartilhe com outras pessoas. Isso é muito importante. Então, você que quer mais aprender mais sobre a palavra de Deus, entre lá no nosso site e conheça os nossos treinamentos, que o link estará na descrição deste vídeo. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Então vamos lá, eu quero que você pegue aí a sua Bíblia e vamos juntos estar meditando na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia comigo em Tessalonicenses, capítulo 5, Tessalonicenses, capítulo 5, e vamos estar lendo o versículo de número 18, que diz assim, que é o tema do nosso vídeo neste momento, que diz assim, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim, em tudo dai graça, porque em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Porque esta é a vontade de Deus. Então vamos lá. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. É muito importante nós termos um sentimento de gratidão. Porque quando nós temos gratidão ao Senhor, não importa aquilo que venha acontecer na sua vida, você vai ter ferramentas para suportar e vencer os desafios da sua vida. Mas para isto, você precisa entrar em um estado de gratidão. Mas como que eu vou entrar em um estado de gratidão? Então estarei te mostrando como que você pode entrar em um estado de gratidão para que as circunstâncias externas elas não venham afetar a sua vida de nenhuma maneira. Mesmo que seja difícil, mas você terá força, estrutura para vencer os desafios da vida. Porque hoje é muito importante que você observe, muitas pessoas, elas sofrem por muitas coisas, porque elas não entendem ainda esse aspecto. Para ela poder ser grata a Deus, ela precisa de alguns motivos, primeiro, para ela ser grata a Deus. Mas para você ser grata a Deus, você não precisa de motivo algum. Porque quando você é grato, os motivos Deus vai estabelecer para a sua vida. Então é muito importante que você entenda a esse respeito. Por que a gratidão é importante nas nossas vidas? Porque o apóstolo Paulo ele escreve, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então em tudo você tem que dar graças. Por quê? O apóstolo Paulo está dizendo,
Você tem que dar graça apenas na hora que você for se alimentar. Dê graça porque você tem um banquete na sua mesa. Dê graça porque você tem um bom emprego. Não é simplesmente assim que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo em tudo. Até nos problemas da sua vida, você tem que dar graças. Até quando você é acusado falsamente, você tem que dar graça. Até quando você está passando por um processo de acusações, mesmo que você esteja sendo injustiçado, você tem que dar graças. Mas por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque o próprio Jesus disse, lá em Mateus, no capítulo 5, ele fala sobre as bem-aventuranças, e ele diz: regozijai-vos e alegrai, quando disser qualquer mentira a seu respeito, ou quando vos perseguirem, dai graças, então regozijai-vos. Então, como que nós vemos a harmonia de Jesus com o apóstolo Paulo? Isso é muito importante. Mas por que Jesus disse que nós temos que nos alegrar? Nós somos bem-aventurados quando somos injustiçados. Nós somos bem-aventurados quando levantar uma calúnia contra nós. Nós somos bem-aventurados quando perseguirem, quando te acusarem. Então, eu tenho motivo ainda para dar graças por causa disso? Então, nós vemos que o Evangelho de Cristo, ele vem na contramão do que nós aprendemos no nosso cristianismo. Porque a maioria das pessoas hoje, quando elas são acusadas, quando elas são injustiçadas, a primeira coisa que elas fazem é amaldiçoar. E nós vemos que Deus, através do apóstolo Paulo e até do nosso próprio Jesus, ele disse que nós temos que ser grato. Mas como que isso pode entrar na minha e na sua cabeça? Você já parou para pensar, se alguém deseja o mal ao seu favor, você vai agradecer a Deus ainda por isso? Se alguém lhe acusa falsamente, puxa o tapete, como diz o ditado, você ainda vai ser grato? Há motivo para isso? Então, mas só que o Evangelho de Cristo, ele é totalmente ao contrário do que você tem aprendido na sua vida até o dia de hoje. Então você vai estar esclarecido a respeito deste assunto e a partir deste momento você vai ser uma pessoa mais grata e você vai ver que as coisas na sua vida, você vai ser um homem, uma mulher plena, uma mulher calma, um homem sereno diante das circunstâncias da vida. Então isso é muito importante. Por quê? Eu quero aqui estar lendo com você, só para que você entenda como que é importante nós sermos gratos a Deus. Mas essa gratidão que Deus ele nos fala a respeito disso, não é simplesmente uma gratidão que eu tenho que sentir ou que eu tenho que fazer, mas é porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Isso é muito importante que você compreenda a respeito desse aspecto, porque esta é a vontade de Deus. Eu quero aqui estar lendo com você uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante. Porque quando nós observamos a respeito desse texto, olhe bem como que é importante nós estudarmos a palavra do Senhor. Nós estudarmos de forma mais clara, de forma mais objetiva. De forma mais objetiva. Então veja bem, no capítulo 5, que Jesus falando a respeito do Sermão da Montanha, observe comigo, versículo de número 11, capítulo 5, versículo de número 11, diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriares, e perseguires. Observe, quando alguém injuriar você, quando alguém te perseguir e quando alguém mentir
disser todo mal contra vós, por causa de Cristo. Isso é muito importante, por causa de Cristo. Porque se eu e você estamos na justiça de Deus, fazendo tudo que a Bíblia nos ensina a fazer, é claro que nós vamos passar por esse aspecto. Mas só que Jesus está dizendo, olha, fique tranquilo, alegre, porque bem-aventurado é mais do que feliz. Aleluia. É mais do que feliz, você vai ser feliz. Então, meus amados, é muito importante que você observe por que o apóstolo Paulo fala a respeito disso. E é por isso que ele diz em tudo dai graça. Por quê? O sentimento de gratidão, ele traz você de volta para a sua essência. Isso quer dizer que você tem estrutura e nada que vem ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda, vai poder lhe atingir. Porque você tem um reconhecimento de que tem Deus ao seu lado. Mas como que você vai compreender isso? Então vamos agora para o primeiro passo mais importante para que você seja grato ao Senhor. Então é por isso que antes eu fiz essa introdução para que você compreenda a respeito disso. O primeiro passo para você ser uma pessoa grata e ter esse sentimento de gratidão, o primeiro passo é adoração a Deus. Você precisa adorar a Deus, porque isso está no capítulo 5 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, o versículo de número 17, diz assim, orai sem cessar. Orai sem cessar. Mas só que ele diz assim, o versículo 16, regozijai-vos sempre. Então, ele diz, olha, você tem que se regozijar só quando as coisas estão boas, não. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você tem que regozijar sempre. Por que o apóstolo Paulo fala a respeito disso? Porque ele disse, olha, eu tive uma quarentena de açoite. Isso é muito importante. Ele foi preso, ele passou frio. E ele ainda diz, é possível ser uma pessoa feliz e alegre sempre diante das circunstâncias, mesmo que ela seja adversa da vida. Mas aí você me pergunta, mas como que eu vou ser feliz porque eu não tenho uma vida amorosa? Eu ainda não tenho um companheiro. Como eu vou ser feliz que eu não tenho um emprego que eu quero, na área que eu quero? Como que eu vou ser feliz que eu não tenho ainda uma casa para morar? Como que eu vou ser feliz porque eu não tenho as coisas que almejo? Como que eu vou ser feliz? Como que eu vou ser feliz que eu não tenho ainda dinheiro no bolso? Como que eu vou ser feliz diante das crises que nós estamos vivendo? Como que eu vou ser feliz? Mas o apóstolo Paulo aqui não está colocando condições para você ser feliz. Ele está dizendo, regozijai-vos sempre. Isso está dizendo que você tem que estar em um estado de adoração. Você tem que estar sempre adorando ao Senhor. Porque esse é o primeiro passo mais importante. Você está num estado de adoração ao Senhor sempre. Observe bem, é sempre. Não é só quando as coisas estão boas, favorável. Não, é sempre. As coisas estão difíceis, adore o Senhor. As coisas estão ao contrário, adore o Senhor. Essa é uma chave muito importante para que você seja abençoado. Adorar o Senhor. Porque quando você entra em um estado de adoração a Deus, você está entregando para Ele todos os seus problemas. Porque mesmo que você diga, Senhor, eu estou entregando nas suas mãos todos os meus problemas, mas qual é a sua reação a respeito disso? Você fica preocupado, você fica angustiado, sem saber o que fazer. Mas quando você entra em um estado de adoração ao Senhor, você está entregando tudo a Ele. Mesmo que você não fale com as suas próprias palavras, mas através da sua adoração ao Senhor,
você está entregando a Ele. O que é uma adoração? Adoração é quando você exalta o nome do Senhor. Adoração é quando você canta louvores ao Senhor. Adoração é quando você exalta o nome do Senhor. É quando você está honrando o nome do Senhor. Quando você está falando no seu coração que Ele é bom, mesmo que as coisas não estejam fáceis. Porque quando você entra nesse estado de adoração, as coisas elas vão mudando. Por quê? Ela tem que mudar de dentro para fora. Mas só que a maioria das pessoas elas querem que as coisas mudam de fora para dentro. Mas primeiro ela tem que mudar o seu estado mental, o seu estado emocional, porque quando isso muda, você começa a atrair o universo, a natureza, tudo aquilo que Deus criou, o cosmos, ele estará trabalhando a seu favor. Isso é muito importante, porque você vai estar em um estado de gratidão e adoração ao Senhor. Eu vou te dar um exemplo claro, meu, que eu aprendi a respeito disso. Por quê? Um certo dia, eu estava desempregado e eu estava ali, procurei nos grupos de WhatsApp, grupo de emprego, e saí por outra cidade procurando um emprego. E eu aprendi isso com uma pessoa. Então, o que eu fiz? Eu entrei em um estado de adoração ao Senhor e me senti como que o emprego estava a meu caminho. Então, a primeira coisa que eu fiz foi sair daqueles grupos de WhatsApp, foi parar de procurar em anúncio. Então, eu eliminei todos esses obstáculos, porque para mim era uma fonte, mas quando nós entendemos isto, isso é obstáculo, porque eu estava procurando em grupo, eu estava procurando em noticiário, em artigo de jornais, em anúncio. Mas quando eu saí desses grupos, um conselho que eu tive, eu saí desses grupos, saí de anúncio, apaguei os números de telefone, tirei os e-mails, currículo que eu mandei por e-mail. Então eu abri mão disso tudo e entrei em um estado de adoração ao Senhor, em gratidão a Deus, mesmo sem ter, mas sentindo que eu teria. Então o que aconteceu? O trabalho veio, o emprego veio. Por quê? Porque eu não estava mais sentindo essa necessidade. Eu não estava com um sentimento de escassez. Porque tudo aquilo que você é ansioso está dizendo que você está escasso e cada vez mais isso vai fugindo de você. Mas quando você entra num estado de adoração, você está atraindo todas as coisas boas para a sua vida. Então, é muito importante entrarmos em um estado de adoração ao Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz, ele fala, regozijai-vos sempre. Então esse é o primeiro passo mais importante. O segundo passo é comunhão. Porque não tem como você adorar o Senhor se você não tem comunhão com Ele. Como que eu tenho comunhão com Deus? Através das minhas atitudes, através do meu comportamento, através da minha busca pelo Senhor, meditar na palavra, meditar na leitura, tirar períodos de orações, buscar o Senhor. Eu tenho que ter um culto racional, como disse o apóstolo Paulo. Eu tenho que tirar períodos que eu tenho que buscar me fortalecer mais, porque quando eu faço isso, eu estou buscando estar em comunhão com Deus. Então eu estou em comunhão com Deus. Então quando eu estou em comunhão com um relacionamento com Ele, as coisas fluem de uma forma mais fácil. Então você vai ser uma pessoa grata, porque você tem comunhão. Então quando você tem comunhão com Deus, comunhão com sua palavra, que você tem o seu culto racional, você é uma pessoa fortalecida. Porque o Evangelho de Cristo tem poder. Poder para vencer, para te dar vitória. Então isso é muito importante. O segundo passo é ter comunhão. Você tem que ter comunhão com Deus. Porque não tem como você dar graças a Deus se você não tem comunhão com Ele. Porque nós temos que ter comunhão com o nosso Pai.
com o nosso Criador. Então, mesmo que você tenha comunhão com a sua namorada, tenha comunhão com sua esposa, com seu esposo, com seus líderes, você tem essa comunhão, você com seus amigos das redes sociais, você conversa, mas você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que se abrir com Ele, contar as suas necessidades, contar, porque, meus irmãos, tem muitas pessoas que elas têm vergonha de conversar com Deus, de contar as suas intimidades. Você tem que falar para Deus até as suas íntimas, profundas intimidades, aquilo que aflige o seu sentimento. Você tem que conversar com Ele. Deus, Ele é a pessoa mais indicada para você abrir o seu coração para Ele. Não é o seu melhor amigo, não é o seu líder. Claro que você tem que fazer isso, mas a primeira pessoa que você tem que abrir o seu coração é para o seu Pai, é para o seu Deus, porque Ele te conhece. Então, quando você abre o seu coração para Ele, nas suas intimidades, nas suas mazelas, nas suas dificuldades, então você vai estar tendo comunhão com Ele e Ele vai gostar, Ele se agrada disso. Porque Ele vai sentir que você está contando com Ele. Então, quando você conta com Ele, Ele automaticamente Ele abre as portas para você, porque Ele sabe que você confia nele. Então, quando nós temos comunhão com Deus, nós estamos dizendo que nós confiamos nele. E se nós confiamos neles, se nós adoramos Ele, por quê? Até o profeta Isaías, ele fala que esse povo, ele me adora apenas de lábios. Então, mesmo que alguns cantam, pregam, evangelizam, mas eles não têm tempo, muitos não têm tempo, período de comunhão com Deus, de leitura da palavra, de meditação da palavra. Quando eu falo meditação mesmo exaustiva, de meditação na palavra, de leitura da palavra, de oração, de comunhão, de jejum, de consagração. Então, isso tem que fazer parte da sua vida, porque isto você está no estado de comunhão com Ele. É o segundo passo. O terceiro passo é gratidão a Deus. Então, se você adora o Senhor, então se você tem comunhão com Ele, então você tem gratidão a Deus. Você é uma pessoa grata a Ele. Então a chave da vitória é ser grata ao Senhor. É adorar o Senhor. É ter comunhão com Ele. Então se você segue esses 3 passos na sua vida, então você vai ver que os desafios, eles são grandes, mas eles não serão suficientes para roubar a sua paz, para roubar a sua comunhão. Então isso é muito importante que você se atente para isso na sua vida. Porque quando você está num estado de gratidão a Deus, de uma pessoa grata, você vai agradecer a Ele por tudo. Então por quê? Quando você é uma pessoa grata, de um limão você faz uma limonada. Então isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que de um vento eles criam uma tempestade. Então se você é uma pessoa dessa, então a partir de agora siga este conselho. Seja uma pessoa grata, independente das circunstâncias, independente dos desafios. Porque quando nós observamos o texto sagrado que fala sobre a comunhão, está escrito aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 17. Orai sem cessar. Orar sem cessar não é simplesmente você estar, se ajoelhar, tirar aquele momento e orar ao Senhor. A oração, ela é um sentimento de gratidão. Então você está, mesmo que seja no seu espírito, nos seus pensamentos, você está sempre louvando a Deus. Você está conversando com o Senhor. Isso é muito importante.
Algumas pessoas, às vezes até no meu trabalho, alguns outros lugares que eu estou, às vezes eu começo a sorrir e a conversar, alguns dizem, esse aí é doido. O que é que você está sorrindo aí? Aí a minha resposta é essa, eu estou conversando com ele. Eu estou conversando com meu amigo. E ele me dá a resposta que eu preciso. Então ele fala comigo. E muitas pessoas dizem assim, mas como que Deus fala com você? Eu vou te dar uma dica bônus aqui importante para a sua vida. Você que aí nunca mais ouviu a voz de Deus, observe bem para esse detalhe. Como que você vai ouvir a voz de Deus? Como que você vai ouvir a voz de Deus? Primeiro, você tem que se aproximar dele. Porque quando, eu vou dar aqui um exemplo, se eu chamar alguém de longe, se eu disser assim, por exemplo, observe bem, você que está me assistindo nesse momento, por exemplo, vê se você entende. Observe bem, se você não prestar bastante atenção nos movimentos dos meus lábios, você não vai entender o que eu falei. Mas se você se atentar e observar, você vai começar a ouvir. Você escuta com os ouvidos e você ouve com a mente. Isso é muito importante, porque quando você volta os seus ouvidos e volta a sua mente, você se aproxima de Deus. Então, quando você quer saber demais, você se aproxima. Porque uma forma de você transmitir uma comunicação clara é você se aproximar da pessoa e olhar nos seus olhos. Então, aí você vai compreender porque você está dando atenção para aquilo que está sendo dito, para quem está falando com você, e você entende de uma forma mais clara. E não é diferente com Deus. Então, para você ouvir mais, você ouvir a voz de Deus, você que nunca mais tem ouvido, então eu quero dizer para você, se aproxime mais de Deus. Fique de olho mais atento no que ele tem a dizer. E você vai começar a ouvir o que ele tem para a sua vida. Ele vai te ensinar como você vai fazer negócio. Ele vai te ensinar, vai dizer, essa viagem ela vai dar certo, ela não vai dar certo. Então você vai ter todas essas informações. Tem uma luta se aproximando. Todas essas informações ela vai vir sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que Deus ele não faz nada sem a gente avisar. Mas muitas pessoas elas sofrem na vida porque elas não estão mais ouvindo a voz de Deus. Elas acham que só porque elas estão lendo a Bíblia, elas já estão ouvindo a voz de Deus. Tem pessoas que estão morrendo de depressão lendo a Bíblia. E aí? Então é muito importante você ouvir a voz de Deus. Então aprenda a ouvir a Deus. Para você ouvir a Ele, você tem que se aproximar e você tem que ser atento. Como diz lá em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a minha voz, comerá o melhor dessa terra. Então, quando ele fala isso, ouvir. Então, observe bem, você ouve com sua mente, com seu corpo, com seu ser. Mas escutar, você escuta com seus ouvidos. Então, isso é muito importante. Então, o último passo, terceiro e último passo, frisando aqui, gratidão a Deus. A gratidão é a chave da vitória. A chave da vitória. Então, para que você entre em um estado de gratidão, todo o tempo, você tem que ser um adorador. Você tem que ter comunhão com Ele. E assim você vai entender que você vai estar sempre em gratidão. Assim como o apóstolo Paulo e Silas, eles mesmo presos, eles começaram a adorar o Senhor. Depois deles terem levado açoite, estar ali nos troncos, eles começaram a adorar o Senhor. O apóstolo Pedro, preso, sabendo que no dia seguinte ele seria, em forma de demonstração de julgamento, ele seria morto. Mas o que ele fez? Na prisão, Pedro dormiu.
O anjo, quando foi liberar ele, foi obrigado a acordar Pedro, para ele poder sair daquela cela. Agora você me pergunta como que um homem, sabendo que vai morrer no dia seguinte, ele consegue dormir? Hein? Ele consegue dormir. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então você tem que ser grato a Deus. Aleluia. Ser grato ao Senhor. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. O pneu furou, dei graça ao Senhor. Então isso é muito importante. Porque há motivos de sobra para nós darmos graça ao Senhor. Então é por isso que você tem que estar num estado de gratidão. Então uma coisa que eu faço pela manhã, todos os dias, é ser grato ao Senhor. Então, irmãos, quando você aprende a ser grato ao Senhor, a sua oração ela vai mudar totalmente. Você não vai acordar pela manhã, Senhor, vai lá na casa de fulano, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. É claro que isso é importante, mas o mais importante é você ser grato a Deus. Senhor, muito obrigado, porque eu dormi, eu deitei, dormi e acordei. Senhor, eu sou grato, porque o Senhor me deu mais um dia de vida. Senhor, eu sou grato, porque você me deu a oportunidade de estar sobre essa terra. Eu sou grato. Então você tem inúmeros motivos de gratidão. Quando você é uma pessoa grata, você cura a enfermidade. A sua depressão vai embora. A pressão desaparece. Então, inúmeros benefícios na gratidão. A gratidão, ela te traz de volta para a sua essência. Então, você volta para a sua essência. E qual é a sua essência? Deus. Por quê? Você é uma pessoa confiante diante das circunstâncias e do desafio da vida. Então, isso é muito importante. Quando você é grato a Deus, a sua consciência, o seu estado mental e espiritual, ele é fortalecido. Então não importa as calúnias, não importa os levantes, não importa quem está contra você, isso não vai fazer nenhuma diferença na sua vida, porque você está antecipando a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A sua vitória está sendo antecipada através da gratidão. Então, seja uma pessoa grata e você vai ser uma pessoa melhor. O seu corpo será curado. A sua vida será mudada. Aleluia. Você será uma pessoa serena e você começará a atrair as coisas boas para a sua vida. Você começará a atrair novas amizades. Você começará a atrair novas oportunidades para a sua vida. Quando você é uma pessoa grata, você atrai as melhores oportunidades para a sua vida. Você vai atrair a pessoa certa para o seu negócio. Você vai atrair a pessoa certa para o seu relacionamento. Você vai atrair o emprego que você precisa. Assim como o pequeno testemunho que eu dei para você, você vai atrair o que você precisa, na área que você quiser. Porque você é grato. Você é grato. Você pode até dizer, Senhor, eu te agradeço pelo trabalho assim que eu vou ter. Eu já te agradeço por isso. Então, mesmo que você não tenha, mas você já está num estado de desfrute, num estado de gratidão. Porque você sabe que esse processo que você está passando, ele é passageiro, então você se alegra. As pessoas só não se alegram porque elas enfrentam um estado e elas permanecem nele e não querem sair. Elas gastam tempo e energia e não querem sair desse estado. E elas querem que as coisas mudem. Então, para as coisas mudar, ela tem que mudar primeiro dentro de você. Porque o apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, que há um poder que opera em nós. E esse poder, ele opera através da gratidão.
você conhece a largura do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus, o comprimento do amor de Deus, você vai conhecer na sua vida através da gratidão. Em tudo dai graça. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço do seu irmão em Cristo, Valdeir Gomes. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho de notificações. Visite o nosso site e veja nossos treinamentos. Os links, nos acompanhe nas redes sociais. O link estará logo abaixo. E você que está nos assistindo pelo YouTube. E você que está nos assistindo aí pelo Facebook, entre lá no nosso canal e nos acompanhe em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.